Ok, vamos mergulhar nisso. Sabe, por trás de cada comida que a gente adora, ou até daquelas que a gente não gosta tanto, tem toda uma ciência decidindo o que chega no nosso prato. Vamos juntos desvendar esses segredos por trás de tudo que comemos e bebemos. Já parou para pensar nisso? Aquele barulhinho, aquela sensação de quebrar. Não é só sobre o sabor, né? É a experiência completa. E o mais legal é que o som, a nossa audição, é uma parte fundamental de como o cérebro entende o gosto. E as bolinhas de um refri? Elas não têm gosto de nada, mas aquela sensação física delas na boca muda tudo. Transforma completamente a nossa percepção da bebida. É o nosso tato em ação, criando uma sensação que a gente logo associa com algo refrescante. E claro, a aparência. A primeira coisa que a gente faz é analisar a cara da comida. Se algo não parece bom, as chances de a gente sequer experimentar caem lá para baixo. A visão é o nosso primeiro filtro. E é exatamente isso. Toda vez que alguém escolhe um prato pela aparência ou julga se uma torrada está crocante o suficiente, está fazendo muito mais do que só comer. Sem nem perceber, está aplicando os princípios básicos da análise sensorial. Agora vamos pegar esse hábito do dia a dia e levar para o laboratório. Vamos entender como a análise sensorial transforma essas percepções, que são tão subjetivas, em dados científicos, bem concretos, que acabam moldando toda a indústria de alimentos. E aqui está a definição mais formal. A parte mais importante aqui é disciplina científica. Isso significa que não é sobre opinião, não é eu acho. Envolve método, planejamento experimental, estatística, tudo para transformar o que a gente sente em dados que dá para medir e comparar. E olha só, todos os 5 sentidos entram na dança. A visão julga a cor, o formato, o olfato já vai preparando o paladar. A gustação sente os gostos básicos, como doce e salgado. O tato percebe a textura, a temperatura. E a audição, como a gente viu, ouve a crocância. É uma verdadeira orquestra sensorial. Aqui a gente vê como a cultura tem um peso enorme no paladar. Essa ideia de um paladar infantil mostra que o gosto não é universal, ele é treinado. O que é uma delícia para uma cultura pode ser bem esquisito para outra. Pensa num queijo super forte, bem maturado. Para uma especialista é uma iguaria, mas para um paladar que não está acostumado pode ser um desafio. No fim das contas, o nosso gosto é, em grande parte, aprendido. Então, como é que os cientistas conseguem capturar essas reações de um jeito objetivo? Bom, eles usam testes bem específicos, cada um desenhado para responder perguntas muito claras sobre um produto. Basicamente, existem 3 grandes categorias. Os testes discriminativos querem saber, esses produtos são diferentes um do outro? Os descritivos perguntam, como eles são, quais as características? E os afetivos, que são os mais subjetivos, querem saber, o pessoal gosta disso aqui? Cada um deles tem uma função diferente para as empresas. Deixa eu dar um exemplo de teste discriminativo. O teste triangular. É genial de tão simples. A pessoa recebe 3 amostras. 2 são iguaizinhas e uma é diferente. A tarefa é só encontrar a estranha no ninho. Se um número de pessoas estatisticamente relevante acertar qual é a diferente, a ciência prova que a diferença é real, não é só impressão. Agora, nos testes afetivos, aqueles que medem se as pessoas gostam ou não, a coisa fica mais complexa. Por exemplo, uma moqueca de rã foi testada no Paraná e a avaliação foi péssima. Só que se esse mesmo teste fosse feito na Bahia, onde pratos parecidos são super comuns, o resultado provavelmente seria o oposto. É um exemplo perfeito de como a cultura define o que a gente acha gostoso. Ok, agora vamos para a próxima etapa. Como é que esses testes de laboratório influenciam diretamente os produtos que a gente encontra todo dia nas prateleiras do supermercado? Uma das aplicações mais comuns na indústria é criar um produto para competir com outro que já existe. Imagina que uma empresa quer lançar uma bebida láctea para concorrer com a marca líder. O objetivo dela é que o produto seja tão, mas tão parecido, que num teste cego as pessoas não consigam dizer qual é qual. Se não tem diferença no sabor, a decisão de compra pode acabar sendo só pelo preço. Outra área super importante é o controle de qualidade, porque não adianta o produto ser uma delícia no dia que sai da fábrica. Ele precisa continuar com o mesmo gosto, cheiro e textura durante meses, às vezes até anos. Pensa nesse desafio. As empresas precisam ter certeza que aquele atum enlatado com validade de 3 anos vai ter exatamente o mesmo sabor, a mesma textura e a mesma aparência no primeiro dia e no último. Para garantir isso, elas fazem testes de estabilidade, comparando produtos novos com outros que ficaram guardados envelhecendo. E agora, vamos dar uma olhada no que vem por aí.
A análise sensorial está passando por uma baita revolução com a tecnologia, com máquinas começando a fazer coisas que antes eram só com seres humanos. Apresento a vocês o nariz eletrônico. Equipamentos como este e também as línguas eletrônicas usam sensores super precisos para detectar compostos químicos e criar perfis de sabor. É como se eles transformassem cheiros e gostos em dados de computador. E aí, quem é melhor, o ser humano ou a máquina? Bom, os painéis com pessoas são essenciais para captar a experiência completa. Mas a gente se cansa, o humor influencia, a nossa cultura pesa. Já as máquinas são super consistentes, rápidas, objetivas. Elas complementam perfeitamente a nossa percepção. E o ponto central é exatamente este. A tecnologia não está vindo para substituir o paladar humano, mas sim para turbinar ele. A ideia é combinar a percepção complexa que só os humanos têm com a precisão e a velocidade das máquinas. O resultado? Produtos melhores e mais consistentes para todo mundo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se a ciência e a tecnologia podem decifrar e até aperfeiçoar a fórmula do sabor, o que isso significa para o futuro da nossa comida, da nossa cultura? A resposta? Bom, essa ainda está sendo escrita.